Olá, meus amados, tudo bem? A paz a todos, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, trazendo mais um vídeo rápido, né? Como todos vocês sabem, eu gosto logo de mostrar logo o defeito logo, já ele tirado, né? Tô com um som aqui, né? Esse som aqui é da LG, tá? Ele já tá funcionando, ó. Pode ver que ele tá funcionando, ó. Baixar aqui por causa de direitos autorais. Ele é um Extreme Power, né, Pack System CJ88. Esse som, ele chegou para nós aqui sem ligar, né? A primeira coisa que você vai fazer é, quando você pegar um som desse, que ele não tá ligando, tem várias etapas de teste, né? Você vai testar logo o cabo, né? Você testa o cabo, retira da tomada, testa a continuidade no cabo, para ver se, né, no cabo não tá partido. Isso também não faz ligar. Depois você testa o fusível, né? Se ele não está partido, o fusível de entrada, né, de proteção de linha, e o fusível já secundário, da fonte secundária, né? Então você testa ele, né, usando o multímetro na escala de continuidade, né? Se você tiver um multímetro digital, você usando essa escala, né? A escala de continuidade é aquela escala que a gente toca, né, nas pontas de prova, né? E dá aí, ó, o bip, né? Mas se você tiver um analógico, também você pode testar também aí para ver. Nesse caso, eu fiz todos esses testes e vi logo, né? Porque eu liguei ele na tomada e fui logo imediato medir as voltagens aqui. Logo embaixo tem as voltagens. Você vê aqui, deixa eu ampliar aqui, né? Para você ver, tem as voltagens aqui que marca, né? Tem a voltagem, tem 5 volts. 12 volts e 14 volts que sai aqui, ó, tá? Que vem para cá. Aí aqui é feito a regulagem das tensões, aparece uma voltagem aqui embaixo, depois que passa por aqui, né? Passa por esse regulador, tá bem cá, ó, né? É o IC 106, se não falar a memória. Ele faz a regulagem aí da voltagem de 3,3 volts, né? Faz a regulagem aí da voltagem também de 5 volts, né? Entra 5 volts ali, e também de 1,2 volts. Se você fizer esse teste aqui, ó, primeiro aqui nessa bobina, né? Vamos botar aqui o multímetro na escala de voltagem, ok? Nesse caso o aparelho já está funcionando. Já vou te mostrar qual é o defeito. Deixa eu colocar ele bem aqui pra gente conseguir, não, vou botar aqui pra gente conseguir testar, ok? Vou aterrar uma ponta aqui. Vou aterrar uma ponta aqui, colocar aqui na carcaça, né? Procurar um lugar que eu vou aterrar, bem que tá bom, tá? Aí com a ponta de prova agora positiva, né? A vermelha, eu vou testar aqui essa primeira bobina, ó. Tá aqui a primeira bobina aqui, ó. Ela é L, se não fala mesmo, se não dá pra ver aqui é 300, né? Vou medindo ela, ó. Nessa bobina tem 3,4 volts, entendeu? Na segunda bobina, vamos testar. Segunda bobina, dá pra ver aí? Vou dar aqui a imagem. Tem 1,2 volts, tá? Aqui, tá bem no pé desse capacitor. Olha, tem um capacitor bem aqui, ó. Vamos medir da parte que não tem essa listra aqui indicando terra. Vamos medir do outro lado. Tem que ter a voltagem de 3 volts aqui. Essa voltagem, né, ela é controlada. Se tiver todas essas voltagens aqui, né, a voltagem mais importante aqui é essa voltagem bem aqui, ó. Ela é a voltagem de 5 volts, né? Se tiver a voltagem de 5 volts aqui, então isso implica dizer que a fonte aqui tá boa. O problema não é aqui na parte da fonte, é na parte aqui da placa principal. Agora tem um macete importante, muito importante. Às vezes quando tem essa tensão aqui, mas o aparelho não liga, você aperta no power e não liga, você tem que ver se esse power não está em curto, se não tem nenhuma dessas teclas em curtos que está matando a corrente de 3 volts, beleza? Só que nesse caso, depois de ter feito esses testes, testado aqui a corrente no pé do regulador, entendeu? Aqui do IC
C300 e C300, testado a corrente lá no pé do outro regulador, né, que é do power, aqui embaixo, ó, também ali que dá 5 volts, tudo normal. Você faz um teste, pega o soprador térmico ou mesmo o ferro de solda e encosta no pino aqui, justamente de X500, tá? Eu vou pegar ele aqui, que retirei, para você ver o tamanho desse cara. Tá aqui na ponta do meu dedo, olha só. Esse aqui é ele, ó. É um cristal piezoelétrico. Ele faz a frequência para, né, para dar conformidade de controle aqui nesse processador, né? Bacana. Só que eu vou ensinar um macete para vocês. No caso que vocês não encontrar esse cara aqui, ó, aqui na minha mão, ó, olha o tamanho dele. Olha o que eu fiz, ó, eu adaptei um outro aqui nele, né? Como eu aqui a imagem. Eu adaptei um, tá bem aqui, ó, soldado, olha, tá vendo? Tá soldado ali, tá? E deu certo. Eu vou aqui mostrar outro que eu tinha na minha palma da minha mão. Eu tirei isso aqui, por incrível que pareça. Eu tirei esse cristal de uma sucata, de um aparelho antigo, entendeu? Olha o tamanho dos cristais. E aí eu fiz, ó, soldei aqui nos bordos dos cristais, né, nos terminais, um fio, e soldei lá na localização aí aonde está soldado o cristal minúsculo, né? Se fizermos uma comparação no 2, eu vou botar bem aqui o 2, né? Olha aqui o 2. Esse aqui é o cristal que veio no som e esse aqui é um cristal igual do que eu fiz a adaptação. Agora lembrando que lá embaixo, né, aqui, deixa eu só dar uma apagada aqui rapidão. Deixa eu parar aqui a imagem. Lá embaixo, deixa eu ver se dá para me focar aqui para você ver. Olha só, vou deixar uma foto aí da ligação dele, né? Porque lembrando que no original, que é esse pequenininho aqui, ó, se dá pra você ver, né? Se você colocar ele no microscópio ou mesmo no celular e aumentar o zoom, aqui embaixo dele, né? Vou até fazer um desenho para você ver. Ó, aqui eu fiz um esquema, tá? Para você ir, né, que se quiser fazer, né? Ó, esse esquema aqui, onde tem X500, é como tá lá na placa, né? Lá na placa, aonde é o lugar, deixa eu ver se dá um zoom. Lá na placa, ó lá, ó. Lá na placa, onde é o lugar do cristal original. E aqui tá o esquema, como você deve fazer aí com esse outro cristal, ó. Aqui o cristal, vou colocar ele bem aqui. Pronto. Olha só. É essa aí a ligação, ó, dos terminais do cristal, ó. Por quê? Porque lá na placa, lá onde é soldado o mini cristal, né, SMD bem pequenininho, o pino da minha esquerda, da parte de baixo, com o pino da minha direita, da parte de cima, eles são interligados e é terra, ok? Então você vai ligar o cristal, olha só, no pino esquerdo de cima e no pino direito de baixo, do jeito que tá aí, que vai dar certo, né? Então tá, o que tá aí, ó, tá ligado, o som tá ligado, né? O som, ó, olha só, vendo aqui o volume dele, ó, que eu parei aqui o som, vou botar aqui numa faixa de um rádio, rapidão, faixa aqui, ó, tô aqui, auxiliar, portable, Bluetooth, TV e rádio. Viu? Rádio, né? Tá sem antena, né? Aqui a antena pra cima. Olha só. Viu? E você tá vendo aí que tá tocando, né? As caixas dela tá aqui, ó. Eu tô deixando baixo por causa dos direitos autorais. Está funcionando normal, a porta do... até o CD, né? Faz tempo que eu não via CD. Eu vou abrir aqui pra você ver, ó. Até o CD tá funcionando normal, viu? Vou botar o CD aqui, ó. CD Rating, né? Lendo o CD, né?
Então é isso, né? Se você não tiver aí, no meu caso aqui, a pessoa queria o som, e eu disse, rapaz, medindo aqui legal, vou fazer uns testes. Fiz uns testes com uns cristais desses, e esse cristal, eu tirei isso de uma carcaça de um aparelho antigo, né? Foi até de um DVD, e deu certo legal. Tá tocando, ó. Baixar aqui com as direitos autorais. Então é isso, meus irmãos. Só ratificando, né? Se essa voltagem estiver de acordo com como tá aqui, ó, tá? Indicado aqui na placa, você pode fazer o teste depois nas bobinas, ver se essa voltagem estão chegando lá. Se as voltagens estiver chegando normais aqui, você dá um jato de ar quente, né? Ou encosta com a polpa de ferro de solda no pé do cristal até ele chegar numa temperatura para ver se liga. Se ligar, é só correr para o abraço. Mas muitas vezes é melhor substituir logo, porque a gente aquece, mas mesmo assim não liga, ok? Se as voltagens estiverem todas normais aqui e não ligar, pode ter certeza que é o cristal. O cristal que mais dá problema, tá? É o X500. Aí tem o X501, né? Que é o outro mais lá da frente, né? Mas esse dá pouco problema. Ah, só uma coisa que eu ia esquecendo. Esse procedimento é válido para todos esses modelos aqui, ó. Viu? Deixa eu ver aqui, tá muito ruim aqui, ó. Olha, todos os modelos. Você vê o modelo que estão lá, né? Vou falar para você aqui, não tá dando para filmar lá. É a CJ98, CJ88 e CJ87. Esse procedimento aí é válido para todas essas aí. Então eu acho legal aí, né? Os termos que os irmãos usam, né? O outro, eu achei interessante, foi o outro amigo aí que falou, olha, esse cristal, ele dá uma bicuda ali no processador. Então, o que esse cristal faz, né? Ele é nada mais, nada menos de que um gerador de frequência, né? Ele vai aí fazer com que o som, né? Os sons funcionem através aí desse impulso de frequência que vai aí para o processador. Quase todos os equipamentos hoje funcionam assim, né? Então até aquelas plaquinhas Bluetooth, muitas vezes a plaquinha Bluetooth está apagada, né? O cristal com problema. Já peguei umas plaquinhas Bluetooth, né? Bem pequenininha, e elas não estavam ligando, nada mais era de que o cristal. Então é isso, eu queria deixar esse vídeo para vocês desse som. Esse som aqui é o CJ88 da LG, e agora ele está tocando normal, e a gente aí vai fechar o aparelho e entregar para o cliente. Lembrando que esse aparelho já tinha vindo de uma assistência técnica autorizada, ele não funcionou muito tempo. Eu acho que lá colocaram o original, mas agora a gente colocou um robusto, né? Um porreta, um parrudo. Então é isso, deixe seu like, ative os sininhos para notificações, né? Compartilhe o nosso canal e se inscreva, né? Mas enche de like aí para dar essa força aí pro nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima. Um abraço. Se vê um som desse parado, faça esse teste aí que pode dar certo. Se der certo, deixa aí nos comentários que deu certo. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Você que está com o som desse parado, chegou a hora de botar ele para funcionar. E aí é só correr para o abraço, como diz aí a galera jovem. Deus abençoe a todos, a paz. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse canal, ative os 5 notificações, né? Compartilha mesmo e taca o dedo no like aí, enche de like aí para que o nosso canal venha a crescer, ok? E ative aí os sininhos das notificações.